Orar. A palavra que o Senhor colocou no meu coração está em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Eu essa palavra e digo, Deus, eu vou falar sobre esse assunto agora, nos últimos tempos, mas o que foi que ele disse? Enquanto podemos, vamos falar aquilo que podemos, né? Então, o 2 Tessalonicenses, capítulo 2, fala do anticristo. Então, é isso que vai ser a mensagem. Nós temos que aprender quem é ele, como ele vai se apresentar, porque nós temos que vigiar, né? E o que vai acontecer. Foi essa mensagem que Deus me deu hoje. Sinceramente, eu disse, Senhor, é essa mensagem, nos tempos que nós estamos vivendo, falar dessa mensagem é uma guerra muito grande. Mas o Senhor está conosco, está comigo, está com você. E precisamos sim, né? Saber e conhecer e entender para nós não sermos enganados. Porque essa é a função dele, enganar a muitos. Obrigado por mais um dia. Você já agradeceu a Deus hoje? Eu apresento, meu Deus, aqueles que correm risco de vida. Meu Deus, dá o livramento, venha com proteção nesse dia aos trabalhadores. Venha com proteção nesse dia, abrir porta de trabalho. Meu Deus, dá um escape para essas vidas que estão aflitas. Tira, Senhor, meu Deus, essas setas de preocupação dessa mente, desse coração. Meu Deus, quantas pessoas estão em depressão, em opressão, aflitas, preocupada com dívidas, preocupado com amanhã, Senhor. Não deixa nós ficarmos preocupados, ansiosos. Acalma o coração dessas mães, desses pais, dessas jovens, dessas mulheres, Pai. Acalma os corações. Senhor, eu te apresento aqueles que estão no vício. Venha com libertação. Liberta, meu Jesus amado. As vidas, o Senhor nos deu ordem para quebrarmos o cativeiro, Pai. E através da tua palavra que esse cativeiro do vício seja quebrado. Resgata, Senhor, este filho, qual mãe chora e ora. Faz desse filho que são Jacó, faz deles Israel. Você sabia que Jacó era enganador? Jacó era enganador, mas ele era o quê? Um escolhido de Deus. Então, teu filho, tua filha, pode ainda ser alguém do engano, né? Que vive os enganos do mundo. Mas são escolhidos de Deus e Deus vai transformar teus filhos em Israel. Deus vai resgatar teus filhos. Ore assim, Senhor, meu filho está que nem Jacó era, enganando os outros, me enganando. Mas o Senhor escolheu no meu ventre, e o Senhor escolheu. O Senhor, ele é escolhido do ventre, no ventre, né? Homens não têm ventre. Então, você que é pai, ore assim. Ele foi escolhido no ventre e faz dele Israel. E Deus vai fazer do teu filho Israel. Porque eu oro assim e creio, gente, e creio. Então, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela se cumpre na vida daquele que crê. Se você crê, se você acredita, ela acontece. Foi isso que o Senhor Jesus disse a nós. Se tu creres, verás a glória de Deus. Então, o que nós precisamos é crer, é acreditar que Ele pode fazer. Se você acredita nisso, Ele vai fazer. Amém? Poderoso Deus, nesse momento eu te apresento as vidas que estão vivendo enganos. Eu te apresento os Jacós da vida, né? Olha só, vamos orar por esses Jacós da vida que estão enganando os outros, que estão vivendo no engano, seja homem, seja mulher. Senhor, eu te apresento os Jacós da vida, que estão aí vivendo enganos, enganando os outros, Pai. Mas o Senhor tem uma promessa na vida deles, na vida delas. E eu te peço, faz deles Israel, Senhor. Faz deles Israel. Tu és o nosso Deus, tu és o Deus que pode todas as coisas. Mesmo que Jacó estivesse vivendo no engano, Senhor, o Senhor levou ele ao entendimento para ele ser Israel. Assim eu te peço e oro por esses que são Jacós na terra, para que o Senhor leve eles a viver como Israel, a viver uma nova história, a viver as tuas promessas ainda nessa terra, Senhor, porque Jacó viveu as tuas promessas nessa terra. Vamos orar para nós estudarmos a palavra. Poderoso Deus, soberano Pai, abra o nosso entendimento para a tua palavra, Deus. Precisamos ter entendimento da tua palavra para seguirmos, Pai,
para aprendermos, para vivermos a tua palavra. Senhor, abra nossa mente, Pai. Abra a mente para o entendimento das santas escrituras. Tu és santo, a tua palavra é santa. E essa palavra venha com santificação em nossas mentes. Que essa palavra venha com santificação na nossa alma, no nosso corpo. Que essa palavra venha, Pai, nos renovar, nos avivar, aumentar a nossa fé e nos firmar. Que essa palavra, Senhor, venha, Pai amado, como as armaduras que precisamos contra as guerras espirituais. Dar a vitória a este povo. Alimenta com esse pão, dar esta água aos sedentos, dar esse alimento, Senhor. Precisamos ser alimentados pela tua palavra. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2. O anticristo, ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor. Irmãos, rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Olha aí, gente, vocês que têm orado, nós que temos orado, vocês têm apresentado o pedido de oração de vocês, eu apresento os meus pedidos de oração, mas você roga pela vinda do Senhor? Eu rogo, gente, pela vinda do Senhor, principalmente agora nos últimos tempos. Eu confesso para vocês que por mim eu queria que Jesus me levasse antes da grande tribulação. Mas eu sei que eu não sou covarde, né? Jesus não chama o covarde. Então, eis-me aqui, que o Senhor faça a vontade dele e me sustente. Porque se está difícil para nós agora, gente, a grande tribulação vai ficar mais difícil. Mais difícil. Então, eu não estou aqui para fazer medo em ninguém. Eu estou aqui para que você se fortaleça na fé, para que você venha ter atenção para tudo que está acontecendo. Eu sei que a gente gosta de se divertir, de brincar, né? De relaxar, vamos dizer assim. Nós somos seres humanos. Nós precisamos, sim, relaxar, descansar a nossa mente. Você assiste um filme, você pode ter uma programação na tua vida, a qual vai ali tirar o teu estresse do corpo, né? Alegrar o teu coração com conversas, alguma coisa assim. Tudo que seja em sã consciência, que não prejudique a vida de ninguém. Mas nunca tire a tua atenção para os acontecimentos, gente. Para tudo que está acontecendo. Você está vendo aí as guerras, os rumores de guerra, né? Praticamente está para estrondar aí uma guerra, uma grande guerra, não é verdade? Que se iniciará com essa guerra a profecia da grande tribulação. Porque essa guerra que estão aí, né, um atiçando o outro, um aí se unindo com o outro, tá tudo em Apocalipse, tá tudo na palavra de Deus. Então fique atento, mesmo que você se divirta, mesmo que você relaxe, não sei como você fala, mas fique atento para os acontecimentos, porque a palavra de Deus está se cumprindo, gente. Então, ora, irmãos, rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente oramos por muitas coisas, mas nós temos que orar pela vinda de Jesus. Nós temos que rogar, Jesus, nós não estamos aguentando, volta logo, Jesus. Volta logo, Jesus. Nós estamos cansados de sofrer, nós estamos cansados de ser perseguidos, de ser odiado. Não é pecado você pedir para Jesus voltar. Tem gente que diz que não é certo pedir para Jesus voltar. Pessoas que não têm entendimento da palavra que fala isso. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui, ó. Ora, irmãos, rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Então, nós vamos nos reunir com Cristo, nós vamos ser libertos do mundo, nós vamos ser libertos do pecado, nós vamos ser libertos de tudo esse sofrimento que vivemos e passamos aqui na terra. Gente do céu, não existe alguém que diga assim, eu não sofro. Eu quero ver, pode ser ricos, pobres, feios, bonitos, mas todos já passou por algum sofrimento. Se você não conhecer a palavra, tudo que falarem para você, você vai acreditar, você vai receber, porque é um pregador, né? Porque é uma pregadora, mas sempre quando você ouvir o pregador ou a pregadora,
Esteja com a Bíblia aberta. Esteja com a Bíblia aberta acompanhando. Ou então, quando você ficar numa dúvida, quando você ouvir uma pregação, que você ficar numa dúvida, o que você faz? Você anota e depois vai pesquisar para saber se é verdade. Entendeu? É isso que vocês têm que fazer, gente. Quando você escuta a pregação e algo assim veio como alerta para você não receber, porque a palavra de Deus, gente, ela é toda instrução para nós. A palavra de Deus, ela é toda instrução. Não tem nada, tem gente que diz assim, olha, o que é para você, você recebe, o que não é, você não recebe. Não existe isso. A palavra de Deus é para mim receber. Se eu estou limpa, que eu permaneça limpa. Se eu estou suja, que eu me limpe. Mas a palavra de Deus é para todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então tem o quê? Tem aqueles que usam a palavra, mas colocam seus ensinamentos misturado com a palavra. A palavra de Deus, gente, escutem a palavra de Deus. E Deus vai dar a vitória naquilo que vocês precisam. Acalme o coração de vocês. Acalme. Deus sabe o pedido de vocês de oração. Deus sabe o que vocês precisam. Então, confia nesse Deus. Sabe qual é o pedido que vocês têm que fazer? Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Senhor, tu sabes o que eu preciso com o meu casamento, o que eu preciso financeiramente. Tu sabes o que eu preciso na saúde. Tu sabes o que os meus filhos precisam. Então, faz a tua vontade. Mas não esqueça de orar para o Senhor Jesus voltar. Quero ver, são poucos que oram. São poucos que rogam pela vinda de Jesus. São poucos, gente, que rogam pela vinda de Jesus. Como a irmã falou aí, que pregam dizendo que nós não podemos falar para Jesus voltar. Olha aí, né? Agora a irmã viu a verdade. Está aqui em 2 Tessalonicenses. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis. O que mais a gente vê são pessoas perturbadas com dinheiro, com saúde, com casamento, com relacionamento. Lembra do tempo de Noé? As pessoas estavam preocupadas com o quê? Com diversão, com casamento, não é isso? Com as orgias, com a prostituição, com o lazer. E as pessoas estavam preocupadas com isso. Não nos movais facilmente do vosso entendimento. Não tire do vosso entendimento que Jesus está voltando. Nem vos perturbeis, nem fique perturbado. Que por espírito, que por palavra, que por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Você está vendo aí, né, um monte de revelação, um monte de profeta profetizando, né, que Jesus está voltando, que o Apocalipse está chegando, que as dores vão aumentar. Eles estão aí todos falando, né, do anticristo, falando do poder, da nova união, estão aí falando de tudo. Mas o Senhor está dizendo que é aqui para a gente não ficar perturbado, gente. Sabe o que significa isso? Muitas pessoas ficam com medo. E o medo leva à perturbação. A esposa, né, que fica desesperada, perturbada, com medo do esposo ir embora, né? Você fica perturbado, desesperado por causa da situação financeira. Então, gente, todos os acontecimentos que estamos vivendo, porque faz parte dos princípios da dores e do cumprimento da palavra, a fome, né? A fome, as pragas, as pestes, a esfrieza do amor. Hoje a gente vê as pessoas frias no amor. Tudo isso é cumprimento da palavra, a qual Jesus sabia que os seres humanos iriam estar assim. Iriam estar com esse sentimento, não é verdade? Então, ele está dizendo aqui para mim e para você, não fique perturbado porque eu estou voltando. A gente tem que ficar alegre, gente. Nós temos que nos alegrar porque Jesus está voltando. Eu sempre falo isso na live, que a minha alegria é a vinda de Jesus. O que eu espero nessa terra é a vinda de Jesus. Eu tenho meus projetos ainda, tenho os meus sonhos, mas eles não são mais importantes na minha vida do que a vinda de Jesus. Você acha que de vez em quando eu não peço de Deus algo? Peço,
algum sonho assim que eu queria que se cumprisse na terra, na minha vida? Peço sim, gente. Mas o que é a minha prioridade? É a vinda de Jesus, né? Então, as minhas conquistas na terra, ela não é maior do que a vinda de Jesus na minha vida. Então, se você não tiver esse entendimento, você fica desesperado. Você fica desesperado se você não consegue a tua casa própria. Se Jesus voltar hoje, eu não vou ter minha casa própria, né? Se ele voltar hoje. Mas o que que adianta? Eu não vou ter na terra, mas no céu eu tenho. Não é isso? Jesus foi para o Pai, preparar lugar para mim e para você. Tem um lugar preparado para você. Tem um lugar preparado para mim. Você não vai ficar sem casa, né? Nem eu vou ficar sem casa. Entendemos, gente? Então, temos sim, oramos pelo aquilo que queremos na terra, mas o teu entendimento tem que estar no céu. O teu entendimento, louvado seja o nome do Senhor, é o que estamos indo embora da terra. Porque tem pessoas que estão aqui querendo ficar na terra, né? Estão se preparando para ficar na terra. Vão ficar e vão passar por o quê? Por esse governo aqui, ó, por esse promessa aqui, por essa palavra que vai se cumprir. Vamos continuar aqui? Ninguém de maneira alguma vos engane. Ninguém de maneira alguma vos engane. Escute, estude a palavra de Deus. Aprenda com o Espírito Santo. Aprenda das Escrituras. Mergulhe nos conhecimentos e entendimento de Deus. Porque para nós não sermos enganados. Ninguém de maneira alguma vos engane. Porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Lembra aqui que ele nos ensina para nós rogarmos pela vinda de Jesus, para nós orarmos pela vinda de Jesus, e aqui mesmo ele ensina que ninguém nos engane, porque este homem só vai, esse acontecimento acontecerá quando este homem se manifestar na terra, quando ele se apresentar a todos. E aí esse acontecimento acontecerá. Porque tem gente que acredita que não vai passar pela grande tribulação. Nós iremos passar pelo início da grande tribulação. Fala aqui na palavra de Deus, entendeu? E quando eles acharem que eles vão destruir a igreja na terra, o Senhor vem e arrebata nos ares. Ele vai reunir todos nós com ele. Entendemos, gente? Não é para ter medo, é para estar preparado. É para estar preparado, para estar com atenção aos acontecimentos. Então, escute, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Lembra que Jesus, nas suas orações, ele falou ao Pai e disse: Pai, nenhum que tu me destes se perdeu, somente o filho da perdição. Judas representava o que praticamente? O anticristo na terra. Por quê? Porque Judas traiu a Cristo, vendeu a Cristo, não foi isso? Judas ficou contra Cristo. E o que é o anticristo? É todos aqueles que são contra Cristo. Então, esse espírito, ele opera na terra, na vida daqueles que são contra Cristo. Você está entendendo? Porque o anticristo, ele é um espírito. É um espírito que vai tomar o corpo contra tudo aquilo que é de Deus. Ele é contra tudo aquilo que Deus ensina. É o homem do pecado. Então, é o homem do pecado, o filho da perdição. Como Judas foi o filho da perdição. E o que foi que aconteceu? Judas não é salvo. Por quê? Porque próprio Jesus disse que o único que se perderia seria o filho da perdição. Então, ele foi perdido, não é? E o anticristo, ele é esta pessoa, filho da perdição.
Louvado, você é filho de Deus, nós somos filhos de Deus. Ele não vai te perder, ele não vai me perder. Coloca isso no teu coração. Os acontecimentos aí, Apocalipse, estão aí. Os acontecimentos do anticristo estão aí. Mas o Senhor não vai te perder e não vai me perder. Porque você, mesmo com a tua falha, mesmo com a tua fraqueza, mesmo aí não conhecendo a palavra de Deus como se deve conhecer, ainda assim a tua vida foi entregue a Jesus. Então você é filho de Deus, você é filho de Deus e o Senhor não vai te perder. Entendeu? Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que ter entendimento. Através de Jesus, gente, nós somos salvos. Nós somos salvos. Se você está afastado do caminho, volte para o caminho, para que você esteja no caminho da salvação. No caminho da salvação você pode estar, você falha porque somos carne. No caminho da salvação você pode até pecar, mas você tem um advogado. Mas fora desse caminho, gente, você não tem um advogado. O Senhor, ele não pode advogar a causa dos pecadores. Ele advoga a causa do justo, daqueles que entregam sua vida para Jesus. Quando você entrega sua vida para Jesus, o que significa? Se cumpre na tua vida que Jesus te comprou, que você é dele, porque você entrega a tua vida para Jesus, permite Jesus entrar na tua vida, ser o Senhor da tua vida. Quando você compra algo para tua casa, quem é o dono? É você. Então Jesus nos comprou, ele é o nosso dono. Mas para ele ser o meu dono, eu tenho que o quê? Que permitir ele entrar na minha casa. Eu permitir viver essa história com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu tenho que permitir Jesus entrar na minha casa para ser o dono, gente. Entendeu? Zaqueu queria conhecer Jesus. Aí que foi que Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, que hoje eu quero pousar na tua casa. Aí Zaqueu desceu e o Senhor abriu a porta da casa para o Senhor entrar. E ali o que foi que Jesus disse? Hoje a salvação entra nesta casa. Não é assim? Quando você recebe Jesus na tua vida, a salvação entrou na tua casa. Entendemos? Vamos aqui entender. Então, aí, né, entendemos que esse anticristo, ele é o homem do pecado. Ele é o homem da perdição, da perdição. Não existirá na terra Cristo mais, né? Jesus não irá pisar na terra de pecados, nessa terra onde o sangue inocente está clamando, gente. Quando ele vir, ele ficará nos ares. Ele não irá pisar na terra. A guerra espiritual, né? A guerra espiritual nos ares. Louvado seja o nome do Senhor, porque a terra está contaminada. E o Senhor, ele é santo. O Senhor, ele é santo, gente. O Senhor não habita onde há iniquidade. Quando Jesus veio à terra a primeira vez, ele veio como um homem, né? Ele veio sentindo dores. Ele veio como nós somos hoje aqui, né? Em carne, entendeu? Então, por isso, ele pisou na terra, porque ele estava em carne. Mas o que? Ele na terra, ele foi obediente ao Pai. Tudo que o Pai mandava ele fazer, ele fazia. Então, ele na terra, ele venceu o pecado. Ele veio mostrar para nós que nós podemos vencer o pecado. Então, ele veio fazer a vontade do Pai. Ele mesmo diz isso, né, nos seus ensinamentos. Eu vim fazer a vontade do meu Pai. Então, ele era carne. Tanto é, gente, que quando Jesus, antes da crucificação, ele como homem, como carne, o que foi que ele orou? Ele disse para o Pai: Pai, passa de mim esse cálice. Ele estava na carne, né? O corpo, no corpo. Ele sabia as dores que ele ia passar. Ele era profeta. Aí ele disse para o Pai: Pai, passa de mim esse cálice, mas se não for possível, que seja feita a tua vontade. Então ele, como carne, ele falou para o Pai, né? Passa de mim esse cálice. Ele falou que ele não queria beber aquele cálice, a carne dele. Mas ele disse ao Pai: seja feita a tua vontade.
Então, gente, é isso que nós temos que fazer. Muitas das vezes nós estamos bebendo algum cálice, você está bebendo o cálice da amargura da separação, da amargura da enfermidade, da amargura do desemprego. Aquele cálice, gente, representava a ira de Deus, as amarguras do pecado. Representava ali, né, a ira de Deus sobre o pecado. Então, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós, o que temos que dizer? Senhor, passa de mim isso da minha vida, mas seja feita a tua vontade. Tem coisas, gente, que precisamos passar, como Jesus passou pela crucificação. Ele passou pela crucificação para nós sermos salvos, para ele vencer a morte, para ele vencer o pecado. Então, gente, a palavra de Deus nos ensina que tem dores que nós estamos passando, mas porque é preciso passarmos para nós vencer o pecado, para nós sermos vitoriosos. Porque tem pessoas que querem vencer sem passar por dor. Tem pessoas que querem vencer sem passar pela guerra. Tem pessoas que querem vencer derrubando os outros, né? Esse mundo de maravilha não existe. Esse país maravilhoso não existe. Essa terra maravilhosa na terra não existe, gente. Estamos aqui em lutas constantes, não é verdade? Mas seja feita a vontade de Deus, e a vontade de Deus para a tua vida e para a minha vida vai chegar à perfeição, vai chegar a vivermos a boa vontade dele, que é perfeita para nós. Entendemos? Estamos entendendo? E ele disse aqui, ó, escute, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Então, ele vai se levantar, já se levantou, né? Quer dizer, o espírito dele já age, né? Age aí na mente dos outros para ficar contra nós, contra Deus, zombam de Deus, brincam de Deus, perderam o temor de Deus, não respeitam a Deus, não respeitam aqueles que levam a palavra de Deus. Então, esse espírito ele está agindo na terra já. E aqui diz: o que se opõe se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, né? De sorte que se assentará como Deus. Então, preste atenção, ele vai vir aonde? Num templo. Ele vai se sentar num templo. Porque é onde que nós buscamos Deus, quando não é na nossa casa? Nós buscamos Deus em todos os lugares, não é verdade? Em todos os lugares você busca Deus. No teu quarto, na tua casa, no teu carro. Aonde você estiver, que teu pensamento se ligar a Deus, você está buscando a Deus. Mas esse aqui que vai se levantar para ser contra Cristo, contra Deus, contra a igreja, porque Cristo ele não está mais na terra, não é verdade? O Cristo ele não está mais em corpo presente na terra. Quem é que está na terra? Os seguidores de Cristo. Quem é que está na terra? A igreja, né? A igreja que está na terra. A igreja é representante de Cristo. Nós somos a luz na terra. Por quê? Porque Cristo está em nós. Você tem esse entendimento que você é luz na terra porque Cristo está na tua vida? Ou qual é o teu entendimento? Que você é uma luz apagada? Que você não tem brilho? Que você não tem vida? Que você não tem luz? Que a tua vida é só uma escuridão? Se você sente que a tua vida é uma escuridão, eu te convido a entregar teu coração para Jesus e seja luz nessa escuridão aí. Porque a terra, gente, ela é uma escuridão, né? O mundo, ele é uma escuridão. E você nesse mundo é uma luz. Jesus nesse mundo era uma luz. Você está entendendo? Então, eu não sei qual é a situação que te leva a pensar que você está na escuridão. Quero dizer para você, se você tem Jesus na tua vida, você não está na escuridão. Você é uma luz na escuridão, através de Cristo na tua vida. Coloque aí nesse teu coração, nesse teu entendimento, que nesse problema, você é a luz nesse problema, porque Cristo está nessa vida. O que você está passando? Você está passando por situações difíceis, não está? Casamento, financeira, espiritual, enfermidade, não sei qual é a situação que você passa, mas diga para essa situação: olha, Jesus, ele é luz na minha vida, e nessa situação eu estou como luz. Então ele se opõe, ele se
se levantará contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Olha aí, né? Os imitadores do Espírito Santo. Tem pessoas que imitam o Espírito Santo. Você sabe disso, né? Tem pessoas que ficam lá querendo imitar o Espírito Santo. Tem pessoas que dizem que o Espírito Santo falou, que o Espírito Santo falou foi nada para eles. Mas eles estão dizendo lá, o Espírito Santo me disse isso, o Espírito Santo me disse aquilo. Mas eu vou dizer para você uma coisa. Quando alguém passar algo de Deus para você, peça para Deus, Senhor, eu quero ver sinais daquilo que foi passado para mim. E você verá esses sinais. Porque aonde Jesus está, meu querido, minha querida, há sinais que Ele está presente. Há sinais que o Senhor está na casa. Há sinais que o Senhor está revelando. Há sinais que o Senhor está falando. Então, quando você receber uma revelação de alguém, quando você receber a palavra de Deus como revelação, peça do Senhor sinais. Faça prova. Faça prova e o Senhor te dará sinais, né? Não julgue o profeta, julgue a profecia. Se você, a palavra de Deus é a maior revelação. E o que está acontecendo no mundo? Sinais. Sinais que ela é verdadeira, né? Sinais de guerra, sinais das pestes, das pragas, filho contra pai, pai contra mãe. O que mais a gente vê são sinais que essa palavra é verdadeira e veio do trono de Deus, não é verdade? O que mais a gente vê, gente, são sinais da vinda de Jesus. São sinais que estamos no princípio das dores e são sinais que vai chegar às dores, né? As dores vão aumentar. A palavra que vai te salvar, é a palavra que vai te curar, é a palavra que vai te dar entendimento do que você está vivendo. É a palavra que vai dar entendimento que toda dor que você está vivendo, você terá uma vitória. Você tem uma resposta para tudo aquilo que estamos passando. Tem um propósito, né? Tem um propósito para a tua vida, para a minha vida. Se você não entender isso, você vai viver como o quê? Desesperada. Está passando pela situação, se desespera. E nós, como igreja, nós que temos Cristo na nossa vida, não podemos nos desesperar. Lembra que Jesus disse para o Pai? Pai, se possível, de mim passa esse cálice, mas se não, faz a tua vontade. Então, Jesus não se desesperou, gente. Ele sabia o que ele ia passar, ele sabia da crucificação, ele sabia de tudo, mas ele não ficou desesperado, ele não fugiu, gente. Então, você está passando por algo difícil, não se desespera e coloca no teu coração, Senhor, faz a tua vontade. Então, Jesus, ele passou por tudo aquilo, mas ele saiu vitorioso. Ele saiu vitorioso e ele nos deu a vitória da salvação. Então você está passando por alguma dificuldade, mas coloca no teu coração que você vai sair vitorioso porque Cristo está com você nessa situação. Coloca isso na tua mente, tira esses pensamentos de derrota, tira esses pensamentos negativos, tira esses pensamentos de perdas, tira esse pensamento, louvado seja o nome do Senhor, que você é um perdedor. Não, você tem Jesus na tua vida, nós somos mais do que vencedores. Porque, louvado seja o nome, porque Cristo está na tua vida e Ele te levará a viver a vitória. Que vitória é essa? A vitória da salvação, gente. A vitória de sermos salvos, de sermos arrebatados, de a porta do inferno não prevalecer contra você, não prevalecer contra mim. Louvado seja o nome do Senhor. Que o reinado do anticristo não vai reinar nas nossas vidas. Quem reina é o Senhor Jesus. Para todo sempre quem reina em nossos corações é o Senhor Jesus. Eles podem matar a nossa carne, mas a nossa fé eles não vão matar. Aleluia, Deus. Porque o que fizeram com Jesus? Mataram a carne dele, gente. Mas a fé de Jesus não mataram. A salvação eles não destruíram. Então, entendam. Iremos passar pelos princípios, estamos passando pelos princípios das dores, estamos passando pelo início da tribulação. O que é os princípios da dores, gente? É o início da tribulação. Oh, Jesus amado, é o início da tribulação. Não é a grande tribulação que vai acontecer na terra? Nós já estamos no início da grande tribulação. Os princípios das dores
é o início da grande tribulação. Você está entendendo? Nós estamos entendendo isso. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então falta pouco tempo, meu querido. Falta pouco tempo, minha querida, para Jesus voltar a nos arrebatar nos ares, para nós nos encontrarmos. Hoje eu estou distante de você, distante de você, você está num país, eu estou no outro, você está numa cidade, eu estou em outra cidade, mas no arrebatamento haverá esse encontro nos ares, meu e seu e de toda a igreja com Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso, né? Meu Deus do céu, a palavra de Deus, gente, é maravilhosa. Você entendeu o mistério, Edna? Nós já estamos vivendo o início da tribulação, gente. Os princípios das dores. Os princípios. O que é princípio? É o início, não é isso? Nós já estamos vivendo o início da grande tribulação. Logo, logo nós seremos arrebatados. Logo, logo, né? Porque Jesus disse que nós viveríamos o início da grande tribulação. Meu Deus, é maravilhosa a palavra de Deus. Dá vontade de chorar, né? A palavra de Deus, ela liberta nós das nossas aflições. Quantas pessoas estão aflitas, olhando para a tribulação, né? Olhando para tudo que vai acontecer, pensando na sua família, pensando nos seus filhos. Aí a palavra de Deus, não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. Agora, ele estava aqui, né, falando que quando Jesus estava na terra, ele já falava de tudo isso, né? Diz o quê? E agora vós sabeis que o detém para que seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que no meio seja tirado. Então, a injustiça já opera, entendemos? Há muito tempo, desde o tempo de Jesus, desde o tempo que, na verdade, que Deus criou todas as coisas, né? Tanto é que o próprio Deus, ele destruiu o mundo a primeira vez, porque as pessoas do mundo se prostituíram, não quiseram saber de adorar a Deus, né? Quiseram saber de adorar o mundo. O que foi que aconteceu? Gente, você pode dizer, mas Deus criou o pecado? Tem gente que diz isso. Deus criou o pecado, Deus criou tudo isso. E por que ele criou e por que ele vai destruir? Gente, Deus ele não nos criou para estar em vida de pecado. Deus ele nos criou para adorá-lo, para servi-lo. Não foi para nós viver a nossa vida. Que vida? A minha carne. Não foi para me satisfazer o desejo da minha carne. Jesus veio na terra como carne. O que foi que Jesus fez? Ele levou o evangelho, ele obedeceu ao Pai, ele curou os enfermos, ele fez a obra de Deus. Então, você e eu estamos aqui na terra com a mesma função de Jesus: adorar a Deus, levar o evangelho, obedecer ao Pai. Estamos entendendo? Quando nós não fazemos isso, o que acontece? Nós somos corrompidos. Nós vivemos o pecado e não vivemos a santidade. Ah, irmã, mas não tem ninguém santo. Não tem santo, mas aquele que Jesus está nele, ele é uma pessoa arrependida. Ele se arrepende e ele vive em santificação. Se sujou, tomou banho, se arrependeu, né? O que foi que João disse? Filhinhos, não pequeis. Mas se pecares, tem um advogado. Então, eu e você estamos aprendendo a verdade, conhecendo a verdade, para nós não vivermos mais o erro, para nós acertarmos nessa terra, viver como Jesus viveu. Jesus na terra, como carne, ele não viveu errando, gente. Entendeu? Então eu tenho que colocar isso na minha mente. Jesus, tu venceu o pecado, me ajuda a vencer esse pecado. Me ajuda a minha carne que é fraca. Me ajuda nas tentações, né? Então é isso que temos que pedir. O Espírito Santo não é o nosso ajudador? Só ele que pode nos ajudar a vencer o pecado, gente. Só o Espírito Santo de Deus. Só a palavra da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu já disse para vocês que a palavra de Deus representa Jesus, é Jesus. Jesus na terra era o verbo vivo. A palavra praticada significa o quê? O verbo vivo.
Se eu pratico a palavra, então significa o verbo vivo na minha vida, o verbo vivo na tua vida. Jesus na terra era praticante da palavra, o verbo vivo. Significa o quê? Que a palavra na minha vida, na tua vida, nos dá vida com Deus, nos dá vida com Cristo. Entendemos, estamos entendendo o que a palavra faz na minha vida, na tua vida? E aqui vamos lá. E agora vai saber que o detém para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que o meio seja tirado. Então ele já opera, mas tem um que está resistindo para que não seja operado por um todo. Tem um aí que está resistindo. Tem um que está lutando aí para que isso não aconteça ainda. Tem um que está resistindo para que não aconteça esse governo do anticristo. A gente não pode, agora a gente não pode mais nem falar essa palavra que eu falei agora. Eu tenho que ter muita sabedoria, porque tá acontecendo várias coisas aí, né? E que Deus me dê sabedoria para continuar levando o evangelho. Gente, nós que estamos aqui servindo a Deus, nós temos que ser muito vigilante e ter uma sabedoria divina para conseguir levar. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui vamos escutar a palavra de Deus. Escute a palavra de Deus e deixe ela falar com você. Escute a palavra de Deus e deixa ela te libertar, te curar. Escuta a palavra de Deus e deixa ela te santificar. Deixa ela curar a tua alma, deixa ela curar a tua mente, né? Por ensinamentos enganosos. Como alguém entrou aqui, né, dizendo que alguém pregou que nós não podemos pedir para Jesus voltar. E aqui, estude, escreva aí, anote aí, segundo Tessalonicenses, estude. Gente, vocês precisam de conhecimento de Deus. Onde que eu encontro conhecimento de Deus? Nas Escrituras Sagradas. Você que é médico, você encontra conhecimento de Deus nos livros da medicina. Você que é advogado, você encontra conhecimento para a advocacia nos livros para os advogados, né? Não sei como chama esses livros, mas todo o conhecimento que você precisa, você encontra em algum livro. E o conhecimento que precisamos de Deus, de Cristo, quem é Deus na nossa vida, quem é Cristo na nossa vida, o que é o arrebatamento, o que é o Espírito Santo, o que é o batismo, o que é a salvação, o que é a vida eterna, o que é a morte, nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Você está entendendo que nós encontramos aqui na Escritura Sagrada aquilo que precisamos para a nossa alma? Para o teu trabalho, você precisa do estudo material, não é? Do físico ali, do material. E para o nosso espiritual, nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos desse estudo aqui. Ai, mãe, não gosto de estudar. Te esforça, que o Senhor te ajuda. Te esforça. Medita na palavra de Deus de dia e de noite. Principalmente vocês que estão desempregados. Não ocupa a tua mente com preocupação. Vai meditar na palavra de Deus. Entrega teus currículos, né? Faz tuas orações, vai para o culto. E está desempregado, você está com tempo de meditar a palavra de Deus, de orar. Entrega lá teus currículos, chega em casa, tem teu tempo, vai lá para a palavra, vai lá aprender. Quem sabe você está desempregado por causa disso. Porque o Senhor quer que você o busque, te dê o entendimento. Quando o Senhor vê que você renovou a tua fé, Ele abre a porta e te coloca no trabalho. Vamos aqui continuar. Deixa eu ver. Porque já é revelado. Agora escute. Porque já o Ministério da Injustiça opera. Somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo. Será revelado o iníquo, será revelado o homem do pecado. O que é o iníquo? É o homem do pecado. É o homem que vive nas práticas do pecado. O iníquo é esse que pratica pecado todo dia, gente. Ele não se arrepende, ele gosta do pecado. Lembra lá das pessoas que dizem assim, não, eu faço isso porque eu gosto, né? Tem pessoas que gostam de roubar. Tem pessoas que gostam das drogas.
Tem pessoas que gostam de adultério, tá lá, né? Não estou falando que está no mundo, gente. Tem gente dentro da igreja, dentro do templo, que usa droga, gente. Tá lá querendo aparentar que não é usuário de droga, mas tá lá. Sai do culto e vai lá para as drogas. Por quê? Porque gostam do pecado. São os iníquos, né? Eles não querem verdadeiramente a libertação. São aqueles que brincam com Deus, são aqueles que vivem de aparência. Os iníquos são os que vivem de aparência, entendeu? É o joio da igreja. O joio é esse, que tem aparência de quem é que é religioso, né? Entre aspas, que é cristão, que é seguidor da palavra, que é seguidor de Cristo, que é seguidor de Deus, mas quando sai do templo, vai lá fazer as iniquidades. Entendemos, entendendo? Porque lembra que aqui disse que ele sentará onde? Aonde que esse homem se sentará? No templo, no templo, no templo. Entendemos isso? Porque tem muita gente aí achando que o ele é algum líder que não é religioso. Gente, esse líder, ele é alguém que vai mostrar para você que cura. Vamos já ver aqui, ó. Olha aqui, tá tudo escrito aqui. É tudo revelação profética que vai acontecer, que está acontecendo. Porque já o mistério da injustiça opera, somente é um que agora resiste até que o meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então o homem, o homem do pecado, o filho do pecado, será aniquilado, gente. E com ele será aniquilado todos os seus seguidores. Por isso que você tem que tomar uma decisão agora. Agora é o tempo da tua decisão. Ou tu segue o pecado, ou tu segue a santidade. Deus é santo. Deus é santo, gente. Ou eu sigo a santidade, ou eu sigo o pecado, né? Porque as pessoas dizem assim, você não pode ser santo demasiadamente. Quem disse isso? Quem disse isso? Estuda o versículo direito, que você vai entender o que aquele versículo diz. E tem mais uma coisa. A palavra de Deus diz o que para nós? Eu acho que é em Pedro. O primeiro Pedro, se eu não me engano. Números eu não decoro muito. Eu esqueço até a minha idade, às vezes, para você ter entendimento que eu não decoro datas. Eu esqueço a data do aniversário dos meus netos. Agora, nesse tempo, eu tô assim. A minha mente está tão na palavra de Deus que datas, para mim, elas não são prioridade na minha vida. E aí, gente, o que diz o primeiro Pedro? Sede santo como eu sou santo. Tá entendendo? Ou então você segue o filho do pecado, né? Ou você segue o filho de Deus. Ou você segue o pecado, ou você segue o caminho da verdade e da vida. Ou você continua se limpando, nós nos continuamos nos limpando, ou nós vamos continuar nos sujando. Há dois caminhos. O caminho que leva à santidade, o caminho que leva à perdição. Mas uma coisa eu digo, você que não quer ser santo, você será destruído junto com o pecado. Lembra que a primeira vez que o mundo foi destruído, no tempo de Noé, não todos foram destruídos, porque estavam que seguindo o pecado, vivendo o pecado, né? Não quiseram viver a santidade. Tem uma coisa, vamos aqui, olha só o que o Espírito Santo deu como exemplo. Você tá aí com teu marido, né? Um casal. O marido quer viver o pecado, a mulher quer viver a santidade. Aí eles não se entendem mais. O marido vai para o adultério, e a mulher permanece lá orando, jejuando, mas o marido quer continuar nessa vida, fora, não quer mais a mulher, quer lá o adultério, quer lá a outra mulher. Estou falando de pecado, né? Estou falando de pecado. Eu não estou falando de casais que não eram de Deus, de casais que se uniram, mas não são casados. Eu estou falando daquele que é casado e daquele que fez aquela promessa, que diz que se ama e coisa e tudo. Mas aí ele tomou uma decisão que ele quer viver no pecado. Ele não quer mais viver com aquela mulher que vai para o culto, com aquela mulher que ora, daquela mulher que busca Deus. Não, ele não quer isso. Ele quer viver a juventude dele. E se está com uma mulher mais velha, que é uma mulher mais nova. Então ele vai querer satisfazer a carne dele,
né? Ele não quer mais agradar a Deus. Ele quer agradar a carne dele. Aí ele vai curtir com muitas mulheres, né? Não quer mais só uma mulher para ele. Ele quer um monte de mulher, não é isso? Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que que significa isso? Significa que ele fez uma escolha na vida dele, de viver esse pecado. Mas esse pecado haverá uma destruição, haverá uma consequência. Aquele povo de Noé era esses, que um se deitava com o outro, né? Um se deitavam com animais, se deitavam com todo tipo, tudo aquilo que era abominável aos olhos de Deus. Tudo aquilo que não era agradável, que era abominação, né? Então, eles não quiseram viver só com uma mulher, não quiseram viver aquilo que Deus estava mandando fazer que agradava a Deus, que adorava a Deus, que era certo. Você acha certo, gente? Um ser humano usar um animal para o sexo? Que entendimento tem isso? De um ser humano, você sabe que existe isso, né? Você sabe, existe isso. Então, você acha certo? Olha só, é uma coisa tão inferior, gente. O ser humano chegou a um ponto tão inferior, que ele necessitar de um animal para suas necessidades sexuais, para o seu prazer, ele está tão inferior que ele não importa se é um animal, ele não importa para ele se é uma criança, não importa para ele, né? Ele não está nem aí se é uma criança, se é um outro homem, se é um animal. Por quê? Porque está vivendo essa iniquidade, entendeu? Ele perdeu princípios e valores. Ele não dá valor mais a uma mulher, né? Vamos fazer isso. Ele não dá valor ou a mulher não dá mais valor a um homem. E aí vai para essas práticas. Estamos entendendo? Estamos sim que somos inteligentes. Você tem uma internet, você tem tudo aqui, tem vários ensinamentos. E você não é burro, porque mexer com a internet só pessoas inteligentes. Só pessoas inteligentes que mexem com a internet. Então você é inteligente. Então, estamos aprendendo aqui, haverá essa destruição, como houve no tempo de Noé. Quem que se salvou? Somente Noé e sua família, né? Novamente, Noé e sua família se salvaram. E os animais que o Senhor mandou colocar na arca, não foi? Então, cada dia um casal de cada espécie. Um casal de cada espécie. E aí o que que diz? Esse cuja vinda é o segundo eficácia de Satanás. Pelo amor de Deus, gente. Como todo poder, sinal de prodígio de mentiras. Olha só, gente. Ele vai ter um poder na terra de mentiras. Hoje, nós já vivemos isso. O que tem de gente com poder de mentira, gente? Se você não tivesse o Espírito Santo de Deus, você acreditaria nessas pessoas. Mas você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida e ele vai e discerne, minha filha está mentindo. Hoje, presta atenção, tem pessoas que mentem com uma facilidade que te leva a acreditar nelas. Não é isso? Você já não viveu isso na tua vida? Pessoas que mentem com tanto poder que você acaba acreditando. Mas hoje nós ainda estamos num tempo de que o Espírito Santo está operando em nós. Ele mostra a verdade, né? Ele mostra a verdade. Só que aqui, nesse tempo aqui durante que esse homem será levantado, nesse tempo aqui, o Senhor vai permitir a mentira ser o poder. Por quê? Porque nesse momento vai ser revelado quem serve a Deus. Vai ser revelado quem tem o Espírito Santo na sua vida. Porque aquele que tem o Espírito Santo na sua vida não será enganado por esse homem. Não será enganado por esse que vai se estar onde? No templo, gente. No templo. Entendeu? Ele vai estar no templo. Então significa o quê? Ele vai querer começar a enganar quem? A igreja. Se eu disser para você que ele já está no templo em espírito, ele já está reinando em muitos templos, gente. A Babilônia já está em muitos templos. O mundo já está em outros templos. Se você observar, tem templos aí que estão imitando o mundo. O que é a Babilônia? O mundo, gente.
Se você observar esse espírito, que ainda não foi apresentado como um homem, ele está aí já em muitos templos. Em muitos templos. Onde é permitido o mundo como exemplo para a igreja. E o mundo nunca será o nosso exemplo. Nós não somos seguidores do mundo, nós não somos imitadores do mundo. Se você aí observar, tem templos que estão imitando o mundo, é jogo de luz, né? Os jovens estão lá, louvores com ritmo do mundo, com o ritmo do mundo. Não, mas a letra é para Cristo. Ei, quem é que disse que o Senhor quer uma letra misturada? Ou ela é pura ou ela é impura. A letra é para Cristo, mas o ritmo é do mundo? Aonde que está Jesus nisso? A letra é para Cristo e o ritmo é do mundo? Aí as pessoas estão lá cantando uma letra para Cristo, para Deus, e o corpo lá com o ritmo do mundo, que a gente tem visto aí pessoas com danças do mundo no templo. É o que mais a gente tem visto, esses escândalos aí, né? Líderes pegando ritmos do mundo com letras que diz que é para Cristo, que não é, porque Deus ele não recebe nada impuro. Ele não recebe. O que Deus quer é pureza, é puro, é as coisas puras. O que você vai oferecer para Deus é puro. O que você quer de Deus não é o melhor? Não é o melhor que você quer de Deus? Mas você quer dar para Ele qualquer coisa, coisas misturadas, a tua oração é misturada, o teu louvor é misturado com o ritmo do mundo? Então vamos aprender a entender. Esse Espírito já está agindo aí. Então será revelado, não, e esse cuja vinda, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais de prodígio de mentiras, e com todo o engano da injustiça, para que os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Se você não receber a palavra de Deus no teu coração, não haverá salvação para nós. Então, nós temos que receber com amor a palavra de Deus. Nós temos que receber Jesus com amor no nosso coração. Nós temos que receber a Deus com amor, para que nós sejamos salvos. E o que acontece? Por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Tá entendendo? Muitos vão crer na mentira. Por que eles vão crer na mentira, gente? Porque eles não querem saber da verdade. Se você não quer saber da verdade, você vai acreditar na mentira. Quando nós não queremos saber da verdade, gente, a gente acredita na mentira. É simples assim. Ou você acredita no evangelho da verdade, ou você acredita em Deus, ou você vai acreditar naquele que não é Deus. Você vai acreditar neste homem aqui. Você está entendendo? Então, aqueles que crer na verdade, que crer na palavra de Deus, eles vão sempre crer na verdade. Eles não vão crer no engano, na mentira. Então, isso vai ser manifestado para mostrar quem serve a Deus e quem não serve, para mostrar quem vive a verdade e quem não vive. Deus vai permitir acontecer isso para ver o quê? A separação da igreja, para ver a separação do joio e do trigo, gente. Por isso que vai acontecer isso, porque muitos vão seguir o quê? A mentira. E os da verdade seguirão a verdade. Haverá uma separação. Por isso que a palavra de Deus diz que seremos entregues pelas famílias, seremos entregues até pelos irmãos da igreja. Até pelos irmãos da igreja. Né? Por isso que às vezes eu não chamo todos de irmão, porque nem todos são nossos irmãos. Nem todo que está em Israel é israelita, né? Aí eu tenho um cuidado de estar dizendo... Eu prefiro chamar pelo nome. E nome não é ofensa, né? Porque Jesus nos chama pelo nosso nome. Jesus nos chama pelo nosso nome. Vamos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito, a fé da verdade. Então, damos graças a Deus, porque Ele te escolheu para quê? Para a salvação e para a santificação. A santificação vem através de quê? Do Espírito Santo. O Espírito Santo já está dizendo, Espírito Santo me santifica. Entendemos? A palavra de Deus
nos santifica. E Ele escolheu você, foi para a santificação, para a salvação, e o Espírito Santo, na tua vida, na minha vida, está nos santificando. Para quê? Para a vinda do Senhor. Para quê? Para entrarmos no reino do céu. Oh, louvado seja o nome do Senhor, para nos reunirmos no céu, né? Oh, maravilha! Haverá esse encontro meu com você. Iremos nos encontrar nos ares com o nosso Senhor Jesus. Isso é maravilhoso, né, gente? Eu me alegro muito pregar da vinda de Jesus. Foi até aqui. Foi até aqui, amém? Que o Senhor falou conosco. E eu só tenho a agradecer a Deus por essa palavra. Espero que vocês tenham entendido. Eu espero que vocês tenham entendido